Amados, essa palavra que foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele nunca esteve em Colossos, e nem foi ele o fundador desta igreja. Quem foi o autor quem foi o fundador desta igreja foi um servo do Senhor por nome de Epáfras. E apóstolo Paulo, ele encontrava-se preso, né, em Roma, no ano 60 depois de Cristo, e o apóstolo Paulo, ele foi ali visitado por Epáfras, e Epáfras, ele atualizou o apóstolo Paulo acerca de como estava aquela igreja, né? Qual era o contexto daquela igreja. E o apóstolo Paulo, ele, apesar de não conhecer fisicamente aquela igreja, no capítulo 1 aqui no início, ele vai dizer que ele orava pelos irmãos ali daquela igreja, pelos aqueles que participavam ali daquela igreja, e Epáfras, ele atualizou ele de que ali naquela igreja, ela estava em um contexto um tanto que complicado, né? E por que estava num contexto um tanto que complicado? Por conta da localização que aquela igreja ela estava constituída, né, geograficamente. Ela era uma cidade, ela estava na região da Frígia, na Ásia Menor, atualmente é a Turquia, e fazia parte da província romana da Ásia. Ficava ali também a igreja de Laodiceia, né, que em Apocalipse capítulo 3, ela vai ser citado ali as 7 igrejas de Apocalipse, dentre elas a igreja de Laodiceia, que geograficamente também estava ali, próximo a um rio chamado Rio de Lico. Hoje, nenhuma dessas cidades, nem a de Colossos, nem a de Laodiceia, elas foram destruídas, então, ou seja, ela não existe mais fisicamente, né, onde você possa ir visitar, mas elas ficavam ali na região onde hoje é a Turquia, né? Colossos era uma cidade comercial e cosmopolita, né? Era uma cidade que tinha uma movimentação muito grande, existia ali um tráfico de pessoas muito grande, de entrada e saída, a questão comercial, né, daquela cidade. Ali naquela cidade existia uma população de judeus, de romanos e de gregos. Então vocês já imaginam a situação que era aquela igreja, frequentada por gregos, frequentada por romanos e frequentada por judeus. Então, Epáfras, quando chega ali para o apóstolo Paulo, contando a situação do que se encontrava ali, vocês podem tentar ali imaginar a situação difícil que era para quem estava ali à frente daquela igreja, né? Aquela igreja, ela passava por algumas situações, né, de diversidade religiosa, né, porque tinham ali várias pessoas que tinham vindo de religiões que, por conta da sua de onde você tinha vindo, eles traziam aquela ideia, e quando elas estavam inseridas dentro de uma igreja cristã, elas ficavam ali querendo puxar as suas filosofias, ou então puxar as tradições ao qual elas haviam praticado ou aprendido, né? Essa diversidade ela é refletida nas questões que Paulo aborda em sua carta, como o sincretismo religioso, né? Ou seja, eram várias religiões ali que influenciavam ou que poderiam influenciar aquela igreja, né? Diferentes filosofias e tradições religiosas sobre os cristãos locais, ou seja, existia essa tentativa de influenciar, né, aqueles integrantes daquela igreja de Colossos. Um deles, né, uma corrente que bastante influência tinha naquela igreja e que tentava trazer ali uma certa contenda, né, uma certa discórdia, uma certa confusão, era o gnosticismo, né? E o que é o gnosticismo? O gnosticismo, a palavra é gnosis, é um termo que significa conhecimento. Os gnósticos acreditavam que o conhecimento de sua verdadeira natureza espiritual e da divindade poderia ser alcançada através de uma experiência direta e pessoal,
através de ensinamentos externos ou rituais. A questão cosmológica, né, que os gnósticos eles acreditam, né, até hoje existe ainda algumas seitas que elas vão ter essa inclinação, eles vão se alimentar da questão do gnosticismo. A questão cosmológica, eles acreditando, muitos sistemas gnósticos desenvolveram elaboradas cosmologias que descrevem a origem do universo, a natureza do divino e a queda da humanidade. Essas cosmologias muitas vezes incluem figuras arquétipas, como o demiurgo. E o que é o demiurgo? Que seria o criador do mundo material, né? Esse mundo que nós vemos, que nós apalpamos, né? Que nós pegamos, seria a criação teria sido feita através desse demiurgo. E o pleroma, o reino divino completo, né? Ou seja, existia essa corrente que tentava influenciar os cristãos que estavam ali frequentando a igreja de Colossos, que eram participantes da igreja de Colossos, né? E isso também trazia impacto acerca do conceito de salvação, né? Essa raiz do gnosticismo. O objetivo final do gnosticismo, né, através da salvação, é a libertação da alma do mundo material e seu retorno ao reino espiritual. Isto é, frequentemente alcançado através do conhecimento gnóstico, ou seja, através do conhecimento você vai ali adquirir a sua salvação, você vai alcançar a sua salvação. Eles excluíam a obra vicária de Jesus Cristo como sendo o responsável exclusivo da salvação do homem. Então, eles ficavam ali de uma forma sorrateira, tentando minar acerca do ensino que era trazido sobre aquela igreja, né? E quando Epáfras ficou sabendo disso, quando ele ficou atento ao que estava acontecendo ali, ele se direciona ao apóstolo Paulo para poder o apóstolo Paulo escrever ali uma carta para reforçar acerca de qual era o verdadeiro ensino que aqueles integrantes daquela igreja eles deveriam estar seguindo, né? Diante desse cenário que o apóstolo Paulo escreve, né, o apóstolo Paulo ele escreve aos Colossenses para instruí-los acerca da verdade revelada, Jesus Cristo, que é a plenitude e suficiência de todas as coisas. Porque eu precisei primeiro falar para vocês acerca desse contexto de qual era o entendimento que uma boa parte daqueles que estavam frequentando a igreja de Colossos, eles tinham. Então, por conta da questão do gnosticismo, a questão do judaísmo, né, alguns que tinham vindo ali da crença no Pentateuco, eles, ao chegar naquele lugar, né, ao se converter a Jesus Cristo, eles começaram ali a tirar a obra de salvação como sendo exclusiva e suficiente para que o homem pudesse alcançar os benefícios que foi ali conquistado na cruz do Calvário. Eles começavam ali a dizer que não, que para aqueles que eram os judaizantes, né, os que participavam de uma igreja cristã, mas eles começavam ali a querer que os cristãos tivessem as mesmas práticas que os judeus eles tinham, acerca da circuncisão, acerca de não comer alimentos que eles consideravam como sendo alimentos impuros, né? Eles não comiam carne de porco, por exemplo. Então, ou seja, esse tipo de ensino, esse tipo de ensino que eles iam trazendo ali para aquele povo, esse tipo de palavra que eles iam tentando ali de uma forma sorrateira introduzir naquela igreja, ela iria atrapalhar o crescimento daquela igreja, né? E não diferente dos nossos tempos, nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes, dentro da igreja mesmo, existem pessoas que elas estão inseridas na igreja, mas elas não têm ainda uma dependência total acerca de Jesus Cristo. Ela está sempre achando que para ter a salvação em sua vida, alcançar a salvação, ela precisa fazer algo a mais.
E a salvação, ela nos alcançou de uma forma plena, e a salvação de Jesus é suficiente para que eu e você possamos ter e viver em novidade de vida. Jesus Cristo, ele é suficiente. Qual o significado de suficiente? E sua relevância na vida cristã? Suficiente é um termo que indica que algo é o bastante, adequado ou satisfatório para uma determinada finalidade, ou necessidade. Eu não sei de vocês não sei qual de vocês ou quem de vocês já tomou, quando estava gripado, já tomou 3 ou 4 aqueles efervescentes de vitamina C. Disse, eu vou tomar um só não, eu vou tomar uns 3, eu vou tomar uns 4. Quanto mais eu tomar, mais eu vou ficar, vou ficar mais rápido curado desta gripe. Mas eu não sei se vocês sabiam disso, ou talvez muitos de vocês já saibam disso, mas eu vou trazer. O nosso corpo, ele só consegue absorver diariamente 1 grama de vitamina C. Passou disso, você pode consumir, mas ele vai ser diluído ali, vai sair pela urina, mas não vai fazer efeito algum. O suficiente para um corpo humano de vitamina C é 1 grama. Então, se tomar mais que isso, você vai estar perdendo dinheiro. Se tomar menos que isso, você vai estar, talvez, não alcançando ali o máximo de imunização para o seu corpo. Então, a pessoa de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele trazendo aqui essa mensagem, e aqui do verso 13 até o verso 28 que nós lemos, ele vai escrever essa carta, dizendo para os colossenses que Jesus Cristo, ele é suficiente para que eles possam viver a experiência de salvação, a experiência de confiança, a experiência de provisão, a experiência de sustentação única e exclusivamente nele. Não há mais necessidade de nada a não ser confiar plenamente nesse Jesus Cristo. E vocês, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo aqui acerca da excelência da pessoa de Cristo e da sua obra. O apóstolo Paulo, para aqueles que jogam futebol, né? O apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta aqui, ele já começa para aqueles que estavam querendo distorcer o verdadeiro sentido da verdade, a verdade plena e única que é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta em Roma, e Tíquico é a pessoa que leva essa carta até os colossenses, e ele vai, e já na prática do futebol, né, isso não é o correto, porque um juiz, se vê isso aí, o juiz ele vai dar logo um cartão vermelho, dependendo do ânimo dele. Se ele for um juiz assim, um tanto que rigoroso, como o nosso juiz Nielso, ele daria logo um cartão vermelho e não tinha conversa. Então, o que na prática do futebol, um zagueiro ele faz para poder causar um certo medo a um atacante, ou então alguém que está ali, que cause um certo temor para que aquele indivíduo venha fazer um gol. Ele já, na primeira bola que vem, ele já entra com tudo, né? No termo do futebolês, diz que já entra com as pernas na cintura do adversário. Já para dizer assim, olha, aqui quem manda, aqui nessa área aqui tem dono. Aqui nessa área aqui você não venha fazer firula, não venha fazer gracinha não, que você vai levar desacerto. O apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta aos colossenses, ele já começa aqui colocando aqueles que acreditavam na prática do gnosticismo, aquele que acreditava na questão dos judaizantes, de ficar preso a coisas da lei. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim, verso 13, Jesus Cristo, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados,
quer potestades. O apóstolo Paulo já foi dizendo, olha, Jesus Cristo, não vem com esse negócio de que foi um demiurgo que criou o mundo material e que existe um outro que criou o mundo espiritual. Jesus Cristo foi ele que criou os céus, a terra, o que há debaixo da terra, o que há acima da terra. Ele é o criador de todas as coisas e por conta disso ele é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Não adianta você querer ficar pregando engano, querer ficar pregando coisas para distrair aqueles que foram conquistados com preço de sangue, porque eles têm dono e o dono deles é o Criador dos céus e da terra. O apóstolo Paulo já foi logo colocando quente mesmo, né? Então, ele dá sequência aqui, verso 16. Pois nele, verso 17, perdão. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Verso 21. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Verso 23, se é que vocês permaneçam na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado, a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O apóstolo Paulo tinha convicção de quem o havia chamado. O apóstolo Paulo ele tinha convicção do Deus que o havia resgatado de uma vida sem sentido, de uma vida onde ele vivia uma prática de religiosidade, e quando o apóstolo Paulo tem aquele encontro com o Senhor em Damasco, e de uma forma sobrenatural, aquele homem ele fica sem as vistas, e depois de 3 dias, Barnabé vai lá, ora, e ele volta a enxergar, e começa ali toda uma história ministerial de experiências com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer para o povo de Colossenses que o Deus ao qual o havia chamado é o único Deus soberano, Criador dos céus e da terra, e, portanto, ele é digno de confiança, do louvor e de majestade. Jesus de Nazaré, é ele que precisa ser a nossa confiança. É nele que nós precisamos colocar a nossa suficiência. Ele é o suficiente em nossas vidas. Ele é o necessário para que eu e você possamos ter a vida eterna. Ele é o necessário para que eu e você possamos ter paz. Ele é necessário para que eu e você possamos ter perspectiva de vida, porque ele é a cabeça da igreja. E o livro de Colossenses ele é um complemento, poderíamos dizer, do livro de Efésios. Em Colossenses, o apóstolo Paulo ele vai apresentar Jesus como sendo o cabeça da igreja. Em Éfesos, ele vai dizer que, ele vai falar sobre o corpo, e Jesus como sendo a cabeça, um complementando o outro em harmonia. Quando dizemos que algo é suficiente, queremos dizer que é bastante para atender uma exigência específica, sem a necessidade de mais nada. Jesus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades, quer seja espiritual, quer seja emocional e quer seja física. Ele é a fonte da graça, amor, perdão, esperança e vida eterna para aqueles que confiam nele. Em Cristo encontramos uma solução completa e satisfatória para todas as nossas carências e anseios mais profundos. Em um mundo cheio de distrações, em um mundo cheio de propostas para tentar nos trazer satisfação, para nos tentar trazer realização,
Em um mundo onde nós estamos sendo distraídos para deixar de olhar e deixarmos de depender em Jesus de Nazaré, o Senhor Jesus, através dessa palavra, o apóstolo Paulo, ele vai instruir a igreja de Colossos para dizer, olha, confia em Jesus, única e exclusivamente nele. Coloque a sua dependência única e exclusivamente nele. É ele que tem poder para trazer salvação sobre a tua vida. É Ele que tem poder para alcançar a tua família. É Ele que tem poder para libertar os cativos. É Ele que tem poder para trazer provisão. É Ele que tem poder para sarar aqueles que se encontram enfermos. É Ele que tem poder para quebrar os grilhões, para desatar os nós que porventura estejam atrapalhando a vida e a existência das pessoas. É Jesus de Nazaré que nós precisamos depender única e exclusivamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com vocês três pontos, né, que Jesus ele se apresenta para nós como sendo suficiente. Em primeiro lugar, ele se apresenta como sendo suficiente através da sua graça. Como a graça de Jesus é abundante e suficiente para perdoar nossos pecados. A graça de Jesus é suficiente para perdoar nossos pecados, porque é uma manifestação do amor e da misericórdia de Deus, que vai além do que merecemos. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a graça de Jesus opera em nosso perdão. Primeiro, a graça de Jesus é baseada no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Tem gente que diz que a salvação é pela graça, e ela é verdade, mas ela não foi de graça. Como já disse um certo pregador. A salvação, ela teve um preço de sangue, um preço de um sangue puro, do sangue carmesim, do sangue que nos proporcionou a salvação, a vida eterna, e somente através desta pessoa, o Cordeiro de Deus perfeito, é que nós, através da graça do Senhor, podemos alcançar a salvação. A salvação, ela não é alcançada por mérito. Não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu vou fazer. A salvação, ela é pela graça. Ela não é meritória. A salvação é graça de um Deus gracioso que decidiu tomar a iniciativa, dar o seu Filho unigênito, para que, através da sua morte, nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele assumiu sobre si mesmo o castigo pelos nossos pecados, oferecendo-se voluntariamente como um sacrifício perfeito para expiar nossas transgressões. Em Cristo encontramos redenção completa e perdão total dos nossos pecados. A graça de Jesus não é baseada em nosso próprio mérito ou esforço. Não podemos ganhar ou merecer o perdão de Deus através de nossas próprias obras. Eu louvo a Deus porque um dia eu tive a oportunidade de conhecer o Evangelho que me libertou de uma falsa filosofia ao qual me prendia, onde dizia, você precisa fazer o bem para alguém, você precisa doar uma cesta básica, você precisa atravessar uma pessoa idosa no sinal, você precisa visitar alguém que está necessitado, porque fazendo isso você vai se tornar uma pessoa melhor a cada dia, e a cada dia você vai se melhorando, e foi para isso que você está nessa vida, que é para você melhorar. Só que nesta filosofia ao qual eu estava inserido, ela dizia que nesta vida aqui, eu iria fazer um pouco, mas em outra vida eu teria que fazer outro mais, em outra vida eu teria que fazer outro mais, para que eu pudesse chegar em uma situação de ser meritória a minha salvação. Mas um dia eu ouvi falar em Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, e o autor de Efésios, o apóstolo Paulo, diz que, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de você, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela é pela graça,
foi o nosso Deus que se antecipou para salvar a humanidade da situação que se encontrava perdida em seus pecados, perdida na sua ignorância, perdida nas suas distrações da vida. Jesus Cristo disse assim, olha, a salvação é algo que eu alcancei na cruz. A salvação só pode acontecer mediante o arrependimento e o reconhecimento que eu sou o Senhor e Salvador e que além de mim não há salvação. O apóstolo Paulo, ele está quebrando aqui em Colossenses as vãs filosofias que amarrava aquele povo a achar que por eles terem uma característica de que falavam de uma forma mais mansa, ou de que ajudava as pessoas necessitadas mais do que o outro, que elas seriam de uma classe superior à outra. Para Jesus, todos nós somos nivelados pelo seu amor. Jesus nos ama porque Ele nos amou primeiro. Jesus nos ama porque o seu olhar de misericórdia está sobre as nossas vidas dia após dia. Não é errado e devemos fazer, como o Tiago diz, que nós precisamos, através da nossa fé, nós demonstramos as obras que nós fazemos. É através do que Jesus fez na minha vida que hoje eu ajudo aquele que está necessitado, mas não com o intuito de uma troca, e não com o intuito de fazer uma poupança diante do nosso Deus, porque Ele me salvou por misericórdia. Misericórdia pura sobre a minha e sobre a sua vida. Não somos merecedores de tão grande amor. Não somos merecedor desta graça, mas essa graça nos alcançou. Jesus de Nazaré, é Ele que é o autor e consumador da vida eterna. É Ele que planejou o antídoto para que o homem pudesse ser religado novamente ao Pai. A graça de Jesus é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Não importa quão grave eles sejam. Não há pecado tão grande que a graça de Deus não possa cobrir. Em Romanos capítulo 5, verso 2, o apóstolo Paulo diz assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E quantas vezes nós, quando não tínhamos o entendimento da palavra de Deus, a gente dizia, não, mas aquele ali, ele é um homicida, ele não merece a salvação. Não, mas aquele ali, ele é um estuprador, ele não merece a salvação. Não, mas aquele ali, ele é um mentiroso, não merece a salvação. Aí o apóstolo Paulo, demonstrando para todos aqueles que iriam ter o conhecimento desta palavra, é perceber que a graça do Senhor, ela está derramada sobre as nossas vidas para mudar a história de vida de todo aquele que se arrepender e crer neste Deus gracioso. Nesse Deus de salvação, sempre haverá uma oportunidade para que um homem possa ter uma novidade de vida. Porque Jesus Cristo, Ele é suficiente. Jesus Cristo, Ele a plenitude de Jesus nos garante a condição para que nós venhamos experimentar de tudo aquilo que Jesus ele pode proporcionar na vida do pecador, que é renovo de vida, é mudança de mente, é mudança de perspectiva, é mudança de cenário, é experiências diferentes com esse Deus que perdoa, desse Deus que muda a história. Se pudéssemos abrir aqui um tempo para cada um, ou alguns aqui que poder compartilhar quem você era antes de conhecer o Senhor. Misericórdia, Diácono Miguel. Eu também digo a mesma coisa, misericórdia. Mas a graça deste Deus alcançou a sua e alcançou a minha vida. E quer alcançar a vida daqueles que ainda não tiveram essa experiência com esse Deus. Diante desse Deus, você não vai precisar chegar e dizer assim, olha, eu vou precisar consertar a minha vida primeiro. Eu acho que você já ouviu isso aí, você pregando o evangelho para alguém, e a pessoa diz assim, olha,
eu primeiro vou consertar isso para poder servir a Jesus. E tem alguns que ainda dizem assim, olha, eu vou fazer isso porque eu vejo alguns crentes tão errados, eu vejo alguns crentes tão assim, tão assado. Meu amado, a prestação de conta nós vamos dar, não é ao pastor, não é ao diácono Miguel, não é ao diácono Sérgio, pastora Débora, não é a Márcia, não é a Edson. Nós prestaremos conta ao justo juiz de tudo aquilo que nós fizermos e que porventura não glorifique e exalte o nome dele. Ele nos salvou para que nós possamos vencermos o pecado. Ele nos salvou para que a nossa vida, ela possa ser uma vida que glorifique e exalte o nome do Senhor. Ele nos salvou para que as pessoas possam ver o poder de Deus agindo em nossas vidas através da transformação. Do homem que era adúltero e passa a ser um homem fiel à sua esposa. É milagre. É metanoia, é mudança de mente. Só quem pode fazer isso é o Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E é esse Jesus que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestados, tudo foi criado por meio dele e para ele. O propósito ao qual Deus ele chama, ele transforma, ele muda a história de alguém, é para que esse alguém glorifique e exalte ao nome dele. Dia após dia nós temos essa oportunidade de estar glorificando a este Deus. Assim que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu com 3 meses de convertido, eu sei que não foi diretamente a uma pessoa, né, não vou citar o nome, uma pessoa tão próxima, um familiar próximo meu, e essa pessoa compartilhou com uma outra pessoa que estava assim, no ambiente onde eu estava, e chegou eu e minha esposa, e essa pessoa disse assim, está vendo aqueles ali? Eu não dou 6 meses, a gente estava 3 meses no Evangelho, eu não dou 6 meses para voltar a fazer o que fazia antes. Eu só posso, quer dizer, né? Essa pessoa hoje, ela vê 20 anos depois, que aquele que me salvou, ele é fiel para completar a boa obra na minha e na sua vida. Eu não tenho mérito algum, não tenho forças, é graça em cima de graça. É Jesus me sustentando dia após dia. É Jesus me dando a oportunidade de poder, com as minhas atitudes, pela misericórdia dele, glorificar o nome dele. De tantas famílias, de tantos amigos meus, de sairmos juntos como casal, e hoje já está no 3º, num 4º relacionamento, e eu estou firme ali com a minha esposa, amando ela todo dia, ela me amando a cada dia, sendo renovados, sendo sustentados pelo 3º cordão, que é Jesus Cristo, o cordão que dá a 3ª dobra, que é mais difícil de quebrar. É dependência, é Jesus de Nazaré trazendo renovo sobre as nossas vidas, dia após dia. Jesus ele lhe chamou para que você glorifique a Ele, para que você exalte a Ele, para que você não entre nas estatísticas que nós temos visto crescer a cada dia. Pessoas que nós víamos trabalhar no encontro de casais, cursilho, pessoas que estavam dentro da igreja servindo e de uma hora para outra, não era isso que eu queria. Aquele que conheceu o Criador dos céus e da terra, aquele que chama e as estrelas se apresentam uma a uma pelo seu nome, aquele que conheceu o poder de Jesus Cristo de Nazaré, foi chamado para glorificar e exaltar a Ele. Foi chamado para que Ele seja exaltado, seja engrandecido, seja adorado. Se sinta um privilegiado em poder fazer parte da família de Deus. Se sinta um privilegiado por
por fazer parte do grande ministério ao qual Ele criou, que é o ministério de evangelismo, onde nós podemos dizer para aqueles as boas novas: Jesus Cristo salva, cura, liberta e transforma. Você é um privilegiado em poder fazer parte do plano de salvação, não como agente ativo, mas como agente passivo. Jesus de Nazaré, Ele lhe chama para ser participante do plano de salvação, para dizer: eu conheço alguém que venceu na cruz do Calvário a morte, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, a minha e a sua pregação ela não é vã. Em Cristo Jesus há poder para mudar situações, contextos, por mais impossíveis que nós possamos pensar. Cenários que mais se apresentam que não tem mais jeito. Mas bastam a palavra de Jesus e as coisas mudam, porque Ele tem que ser glorificado, Ele tem que ser exaltado. A graça de Jesus não apenas nos perdoa, mas também nos transforma. Ao aceitarmos o seu perdão, somos renovados interiormente pelo Espírito Santo, capacitados a viver uma nova vida em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em segundo lugar, a suficiência que somente podemos alcançar em Jesus é a suficiência em seu amor. O amor incondicional de Jesus, que transcende todas as falhas e imperfeições humanas. Em João capítulo 3, verso 16, um texto bastante conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus, Ele morreu por nós, não quando nós vivíamos uma vida de santidade, de buscar Ele. Quanto mais no lamaçal nós estávamos, quanto mais as pessoas diziam assim: olha, esse aí não tem mais jeito, esse aí não há possibilidade de mudança. A graça do Senhor veio sobre a minha, sobre a tua vida, para trazer renovo, para trazer mudança. Jesus Cristo, Ele é uma companhia constante. Às vezes nós estamos nos sentindo a sós, às vezes nós nos sentimos abandonados, às vezes nós nos sentimos que as pessoas não têm interesse em estar conosco. Às vezes, nos momentos de adversidades, nos momentos de perseguição, nos momentos que nós estamos passando ali de escassez, no momento que nós estamos passando ali de provação, a impressão que dá, eu não sei com vocês, mas comigo, é que todos se afastam. É que todos decidem ter as suas atividades, ter as suas demandas, ter as suas agendas lotadas, e nós nos sentimos cada vez mais sozinhos. O amor de Jesus promete estar conosco em todos os momentos. Não importa o quão solitário possamos nos sentir. Ele promete nunca nos deixar nem nos abandonar. Em Hebreus capítulo 13, verso 5, diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E em terceiro lugar, Jesus é suficiente em sua provisão sobre as nossas vidas. Terceiro e último lugar, já estou para concluir. Como Jesus supre todas as nossas necessidades espirituais, emocionais e físicas. Primeiro, Jesus ele supre as nossas necessidades espirituais. Jesus é a resposta para a nossa maior necessidade espiritual, que é a reconciliação com Deus. A nossa maior necessidade espiritual é nos reconciliarmos com o nosso Criador. Se nós não tivermos uma experiência de novo nascimento,
uma experiência de um novo relacionamento com este Deus, a nossa vida, ela não tem sentido. A gente vive por viver. Tem um certo cantor que ele diz, né, uma música secular, e diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai vivendo a vida sem nenhum propósito, vai vivendo a vida sem nenhuma motivação, vai vivendo a vida de todo jeito, vai vivendo a vida em uma rotina sem perspectiva de entender o que Deus tem para a sua vida, qual é o propósito de Deus ter lhe salvado, qual é o propósito dos dons que Deus lhe deu, qual é o propósito da capacitação que Ele tem trazido sobre a sua vida, qual é o propósito de Deus ter lhe colocado naquele ambiente de trabalho, qual é o propósito de Deus ter lhe colocado naquela faculdade. Existe um propósito de Deus para que Ele seja glorificado e exaltado na sua e na minha vida. Jesus Cristo, Ele supre as nossas necessidades espirituais quando Ele nos alcançou através da salvação. Jesus, Ele oferece perdão pelos pecados e a promessa de vida eterna através de sua morte e ressurreição. Além disso, Ele nos dá o Espírito Santo para nos capacitar, guiar e fortalecer em nossa jornada espiritual. Eu não vou ler, mas está lá em João capítulo 14, verso 16 e verso 17. Jesus Cristo também, Ele supre as nossas necessidades emocionais. Porque Jesus é um consolador e amigo que nos entende completamente. Ele nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, preocupações e tristezas, prometendo nos dar descanso e paz. Mateus capítulo 11, verso 28 e 30. Seu amor e presença trazem conforto e cura para as nossas feridas emocionais. Quantas pessoas elas têm estado neutralizadas emocionalmente? Quantas pessoas elas têm desistido das bênçãos que Deus tem colocado em suas mãos? Quantas pessoas elas olham para as suas casas e já não mais as veem como um local de paz, como um local de tranquilidade, como um local de alegria, porque elas estão vivendo emocionalmente entristecidas, elas estão vivendo emocionalmente abatidas, elas estão vivendo emocionalmente neutralizadas e têm deixado de valorizar aquilo que o Senhor tem lhe dado. Quantas de nós temos deixado de olhar para nossas famílias com o olhar que nós devíamos estar olhando, porque emocionalmente nós estamos feridos, porque nós trazemos uma carga de ferida de outros relacionamentos, trazemos cargas de feridas, de traumas que nós passamos na nossa infância. Quantos de nós estamos feridos emocionalmente e não estamos vivendo o melhor de Deus nas nossas vidas? Estamos sendo neutralizados, estamos sendo paralisados, não estamos vendo o cenário no prisma do olhar de Deus. Quantos de nós estamos vivendo uma apatia emocional? Quantos de nós já não olhamos mais para os nossos cônjuges com admiração? Quantos de nós esquecemos dos momentos de adversidades que passamos juntos? Quantos de nós já não estamos dando a atenção aos nossos filhos como eles deveriam ter a atenção devida? Quantos de nós estamos vivendo por viver? Quantos de nós não estamos buscando em Cristo Jesus a suficiência emocional que somente Ele pode proporcionar? Somente Ele pode mudar. Somente Ele pode restaurar aquilo que você viveu há tempos atrás, onde você vivia numa perspectiva diferente, onde mágoas, onde situações que lhe causaram algum dano, ela tem sido hipervalorizada em detrimento de você colocar diante do Senhor e deixar com que Ele possa trazer a cura que você necessita. Jesus Cristo, Ele ainda hoje, Ele traz cura. Jesus Cristo, Ele ainda hoje, Ele muda cenários
que porventura ele esteja trazendo paralisia, ele esteja trazendo falta de perspectiva como deveria existir. E em terceiro lugar, Jesus Cristo, ele é suficiente na área física. Embora nem sempre resolva todas as nossas dificuldades físicas de imediato, Jesus nos oferece força, sustento e provisão em meio às nossas necessidades físicas. Certa vez, eu fui na padaria, eu já compartilhei isso aqui com a igreja, e eu estava sozinho em casa, acho que minha esposa tinha viajado, o menino estava na casa dos parentes, e eu fui na padaria, e eu comprei, acho que 1 litro de leite, comprei, acho que foi 4 pães, ou foi 6 pães, comprei um valor lá de queijo coalho e um mortadela, ou foi presunto. E quando eu cheguei em casa, aí, na hora que eu fui tomar café, aí eu fui orar. Eu disse, Deus, obrigado porque o Senhor proveu a minha necessidade. Aí, na hora, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Ele proveu mais do que você necessitava. Porque o que eu necessitava naquele momento era de pão e água. Tinha mortadela, tinha queijo, tinha leite. Deus, Ele supre as nossas necessidades muito mais do que as nossas expectativas. Deus, Ele supre as nossas necessidades nos mínimos detalhes. Quando muitas vezes a gente pensa que o Senhor nos abandonou, o Senhor, Ele nos surpreende em alguma área e supre algo material em nossas vidas. Não é troca, não é evangelho de comprar vassoura por R$1.000 para você varrer a casa e tirar as coisas ruins, né? Como tem algumas igrejas aí que vendem. Não é você trocar a sua fé por coisas, nem confiar, nem servir ao Senhor por uma troca. Nós servimos a um Deus que Ele é gracioso. E quando Ele decide abençoar, Ele abençoa mesmo. Quando Ele decide mudar a chave e abrir portas e criar cenários novos para abençoar o seu povo, Ele abençoa mesmo. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Então nós servimos a um Deus que Ele é suficiente para suprir também as nossas necessidades materiais. Ele diz aqui em Mateus capítulo 28, verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, Ele nunca te deixará só. Jesus, Ele está contigo em todos os momentos. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês de uma passagem bastante conhecida, de um Jesus que traz provisão em meio à escassez. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Texto bastante conhecido da igreja. A pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. E diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Verso 5. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos,
a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Antes de Jesus chamar Pedro para o ministério, Jesus, ele opera sinal de prodígio e maravilha através daquela pesca maravilhosa. Jesus de Nazaré, ele ainda hoje, ele tem poder para reverter cenários de escassez, em lugar de milagres, em lugar de multiplicação. Basta tão somente você crer. Basta tão somente você obedecer à palavra do Senhor. O apóstolo Pedro, ele disse: eu não pesquei nada na noite anterior, mas sobre a tua palavra, eu vou lá e vou lançar a rede. E a Bíblia disse que foi tanto peixe, mas foi tanto peixe que teve que vir mais barco, porque senão o barco de Pedro ia a pique. E é mesmo assim, povo de Deus. Nós servimos a um Deus que ele quando inicia a obra na minha e na tua vida, sinais e prodígios e maravilhas, ele vai acontecer para afirmar a tua fé, para afirmar a minha fé, para que nós venhamos viver de experiências com o Senhor. Tem pessoas que elas estão há tanto tempo no Evangelho, e elas só fazem compartilhar dos milagres que aconteceu na vida da tia, da avó, do porteiro do prédio, mas esse Jesus de Nazaré é aquele que ainda hoje é suficiente para operar milagres, prodígio e maravilhas. Ele ainda hoje muda cenários. Ele ainda hoje muda situações. Enquanto Jesus de Nazaré não vier para buscar a sua igreja, as portas dos céus estão abertas para que o Senhor venha abençoar o seu povo. Eu não sei qual é a área da sua vida que você necessita de que Jesus Cristo ele seja suficiente. Eu não sei qual é a área da sua vida que você necessita que Jesus Cristo ele venha se apresentar de uma forma plena. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. O mesmo Jesus de Nazaré que o apóstolo Paulo falou para os colossenses: olhe, não se distraiam com falsas filosofias, com falsos ensinos, com religiosismo. Não se distraiam com ensinos que não vão lhe levar e lhe atrair aquele que é único e digno de ser louvado, de ser engrandecido. Não se distraia com palavras que tentam tirar o foco. Não se distraiam com vozes que querem dizer: não tem mais jeito. Existem vozes que chegam em nossos ouvidos e dizem assim: ó, não tem mais jeito tal cenário. Mas eu vim aqui nesta noite trazer essa palavra para a igreja e dizer que a última palavra na minha e na tua vida vem da boca do Senhor. Que nós nesta noite possamos buscar em Deus a dependência plena daquele que criou os céus e a terra, que criou os seres que estão no mar, os seres que estão nos céus, com um único propósito: glorificar e exaltar ao nome dele. Viva de experiências com esse Deus vivo. Você não foi chamado para ter uma experiência com Jesus, para viver uma vida morna. Você foi chamado para viver uma vida com Jesus de entrega total, de dependência total. O apóstolo Pedro, quando ele tem aquela experiência e Jesus chama para o ministério, a Bíblia não diz que ele disse: olha, Jesus, eu vou em busca de outros milagres. Eu quero outras pescas maravilhosas como aquela. Uma experiência com Jesus Cristo foi suficiente para que ele entendesse que o melhor não consistia na multiplicação dos peixes, mas o melhor consistia em estar ao lado daquele que trazia a provisão sobre a vida de qualquer um que se chega diante dele. Jesus de Nazaré, ele é suficiente
na minha e na sua vida. Eu convido a igreja a ficar de pé.